Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a Concafras Online 2023. Você vai acompanhar agora o tema atual, Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, com o nosso irmão Sérgio Cherci. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse momento de palestra, a esse momento de estudos, onde Jesus, em seu Evangelho, nos assevera que precisamos conhecer a verdade, para que através dessa verdade possamos nos libertar de amarras que constituímos através das existências. Hoje nós estaremos realizando a palestra sobre o livro, sobre esta obra que publiquei no ano de 2021, que leva o nome da palestra Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, onde abordaremos, dentro da temática que fala principalmente sobre a mediunidade de cura, sobre tratamentos espirituais, sobre cirurgias espirituais, buscar entender qual é a nossa responsabilidade quando nós buscamos um tratamento espiritual na casa espírita. Quando nós falamos sobre curas espirituais, nós abordamos dentro desse tema um leque de informações. Nós precisaremos falar sobre saúde e doença, nós precisaremos falar do movimento de fé, nós precisaremos entender e aprofundar no que realmente é uma cura espiritual. Então, espero que hoje possamos ter esse conhecimento e que esse conhecimento também possa ser levado a irmãos que necessitam desse auxílio e necessitam desse amparo. Então, hoje falaremos diretamente do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, que traz uma proposta inovadora. Qual que é o propósito hoje desta obra abençoada que leva o título desta palestra? É justamente fazer uma conexão, uma ponte entre a medicina e a espiritualidade, apresentando casos reais de pessoas que, buscando o tratamento espiritual, aqui em especial as cirurgias espirituais na Casa Espírita Companheiros da Luz em Birigui, tiveram êxito, lograram êxito nessa busca do tratamento e foram acompanhados por médicos encarnados que, desde a sua chegada na Casa Espírita, puderam ali observar o antes e o depois dos procedimentos. Então, uma proposta inicial do livro é justamente realizar esta ponte, essa junção. Uma proposta secundária é para que nós possamos trazer todo um entendimento ao redor da mediunidade de cura. Porque quando nós falamos em curas espirituais, em mediunidade de cura, ainda se tem um véu muito grande de críticas, de desconhecimento desta mediunidade, onde, através do livro e através desta palestra, nós buscaremos abordar a temática de uma forma muito clara e objetiva, para que desde o leigo, aquele que não tem conhecimento algum espírita, e o estudioso possa compreender as curas espirituais. Esta é uma obra, este livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, que recebeu o prefácio de um grande estudioso, de um grande divulgador da medicina espiritual, que é o Dr. Paulo César Frutuoso, que é médico, oncologista, cirurgião, que tem vasta literatura que trata desta temática. Também temos o prefácio de O Espírito de Dr. Fritz, que colaborou diante aí das experiências e das experimentações da obra. Para a gente iniciar, o que é importante nós entendermos? Que tudo, quando nós abordamos sobre as curas espirituais, tudo parte de nós. A responsabilidade diante daquilo que eu vou receber como auxílio é minha, e também da minha mudança, que vai movimentar fluidos, que vai gerar todo um aspecto de transformação moral, para que realmente eu possa receber de todo esse auxílio, de todo esse amparo. Então, nós vamos buscar entender, inicialmente, como a nossa mente, ela influencia diretamente o nosso corpo, apresentando, imprimindo no nosso corpo saúde ou doença.
Se eu parar para perguntar aqui a vocês, todos que online estão assistindo, acredito que todas as suas casas levantariam a mão quando nós perguntamos assim: quem é que acredita que o nosso pensamento, que as nossas emoções, elas podem interferir de maneira positiva e negativa no nosso corpo? Levante a mão. Eu seria o primeiro. Porque hoje já temos vasta literatura que vem tratando do assunto, demonstrando como que tudo aquilo que nós construímos e projetamos através do nosso pensamento e do nosso sentimento pode causar saúde ou doença no nosso corpo. E para a gente poder aprofundar e verificar isso de uma forma mais ampla, nós vamos encontrar no livro Leis do Amor, através das mãos abençoadas de Chico Xavier e Valdo Vieira, foi feita essa pergunta a Emmanuel. E olha que pergunta interessante que eles fizeram. Se a mente invigilante, ela pode instalar doenças no organismo. E, pessoal, olha que resposta fantástica de Emmanuel, que nós precisamos buscar refletir. Emmanuel nos diz assim: a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Olhe só como o nosso poder mental, as nossas ondas mentais podem proporcionar no corpo saúde ou doença. Emmanuel não diz assim: olhem, é uma ou outra coisa. Ele é categórico quando diz que a nossa mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonia do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Então, eu compreendendo isso, eu preciso hoje buscar, compreendendo toda essa literatura, todo esse envolvimento, iniciar uma nova construção. Nós ouvimos na doutrina bendita dos Espíritos uma frase que todos nós conhecemos, que o plantio ele é livre, mas a colheita obrigatória. Trazendo isso para a nossa saúde, trazendo isso para todo o envolvimento mental na saúde ou na doença, nós precisamos, então, iniciar hoje um plantio saudável de pensamentos, de sentimentos, para que essa colheita futura se torne saudável. Basta que este movimento, com essa expressão de entendimento que nós estamos adquirindo, possa hoje trabalhar a minha vontade para que eu construa o meu futuro de forma saudável. E quando nós vamos avançando, nós estamos falando das curas espirituais à luz da doutrina espírita, entendendo sobre saúde, doença, mas também precisamos compreender a mediunidade de cura. Porque para que ocorra um processo de cura espiritual, necessitamos de um médium, portador desta faculdade curadora, e também de espíritos que possam colaborar nesse processo. E buscando o conhecimento, o livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, pelo seu aspecto teórico, nós temos mais de 200 páginas que tratam e que nós fizemos questão de compilar tudo aquilo que a nossa codificação, ou seja, Allan Kardec, nos traz como bases seguras diante a mediunidade de cura. Então, para o leitor, aquele que busca entender as curas espirituais, vocês vão encontrar um material rico na nossa codificação que trata sobre a mediunidade curadora. E em 1861, Allan Kardec vem nos falar sobre essa faculdade, nos dizendo que a mediunidade curadora é a faculdade que o homem tem de curar ou aliviar pela simples imposição das mãos ou pela prece. Olha que interessante. Então, quando nós falamos da mediunidade de cura, aquele que é portador dessa faculdade, ele tem condições de curar ou aliviar pela simples imposição das mãos ou pela prece. E aí nós podemos nos reportar a Jesus, à sua época, ao seu magnetismo que, tocando, olhando, falando, modificava estruturas que imprimiam no corpo uma nova direção. Mas hoje, pessoal, nós estamos falando das curas espirituais, nós estamos falando das cirurgias espirituais que colaboram com esta obra que foi realizada esta confecção. Allan Kardec, como magnetizador e estudioso dessa fenomenologia, para que vocês tenham ideia, só na Revista Espírita nós temos 27 artigos
que Allan Kardec ali acompanhou, que Allan Kardec presenciou e que ele relata sobre a mediunidade de cura. E Allan Kardec, como este grande pesquisador e magnetizador, ele busca entender, quando nós falamos em cirurgia espiritual, quando nós falamos em cura espiritual, qual é esta comunhão que ocorre. Porque quando nós falamos numa cirurgia espiritual, nós temos a presença deste médium curador, que nós falamos, e também de um espírito já desencarnado, que ali também trabalha nesse propósito de auxiliar a humanidade e auxiliar o seu próprio espírito. Porque nós precisamos compreender algo, isso precisa ficar muito claro. Médiuns ostensivos, seja no campo da psicografia, da psicofonia, seja no campo das curas espirituais, são médiuns comprometidos no seu passado e que hoje a mediunidade ostensiva vem como burilamento, como correção, como oportunidade para que hoje possam fazer diferente o que anteriormente não conseguiram. Então, pessoal, médium de cura, que hoje nós estamos falando aqui, não é santo. Não vamos criar essa imagem que, olha, eu digo a vocês claramente, todos nós, hora ou outra, iremos nos frustrar. Então, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre essa interação, é muito interessante que ele pergunta assim: agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? Está lá no livro dos médiuns. Olha que interessante a pergunta que Allan Kardec faz. Ele fala assim, por exemplo, o Sérgio, como médium de cura, se ele acredita que pode um espírito se aproximar e nessa aproximação, nessa intervenção, pode ele agir com maior eficácia? E olha a resposta dos espíritos, que linda. Os espíritos dizem assim: faria coisas que consideraríeis milagres. Ou seja, para a medicina tradicional, seriam realizados feitos que a compreensão ainda não conseguiria alcançar, que são os casos hoje apresentados no livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, onde dentro de um acompanhamento, demonstrando por laudos, por exames, antes e depois, comprova-se a intervenção espiritual. Casos que não têm acompanhamento pela medicina tradicional, e que ali apresentados, o paciente chegou à casa espírita, passou pelo procedimento, um mês após refaz os exames e ali apresenta, então, uma modificação física, ou seja, pelo movimento de fé, pelo movimento da transformação, começa a imprimir no corpo, com essa ação espiritual, com essa ação mediúnica, uma nova orientação. Quando nós vamos falar sobre cura espiritual, que é o título dessa palestra, no livro nós fizemos um questionário ao espírito de Dr. Ludwig, que é o espírito que coordena as cirurgias espirituais, e uma das primeiras perguntas que nós fizemos a ele foi justamente o título dessa palestra e o título da obra. Nós perguntamos a ele o que seria uma cura espiritual. E olha que interessante a resposta que Dr. Ludwig nos dá. Ele fala assim: a cura espiritual é aquela que modifica não apenas os efeitos, mas também as causas que estão na nossa intimidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Se eu parasse para perguntar aqui a vocês o que seria uma cura física, vocês poderiam dizer assim: Sérgio, eu comi um alimento que me fez uma intoxicação. Sérgio, eu caí, eu me ralei, passei uma pomada, tomei um antibiótico, tomei uma medicação que tratou o meu corpo, o corpo físico. Quando os espíritos vêm falar conosco sobre o corpo físico, eles vêm a nos explicar que tudo o que acontece no corpo físico é um efeito. Então, corpo físico, efeito. Mas que todo efeito, ele tem uma causa. Então, a resposta do Dr. Ludwig começa a nos dizer que a cura espiritual é aquela que modifica não só os efeitos que estão no nosso corpo físico, mas também as causas que estão na nossa intimidade. Então, por exemplo, vamos fazer aqui um paralelo. De repente, o Sérgio está passando momentaneamente por um processo de gastrite. Então, aquela azia, aquele mal-estar, tudo que eu como não me faz bem, aquela queimação.
e eu vou buscar o médico da Terra. O que o médico vai observar e dizer? Sérgio, você está com um probleminha aí estomacal, você está com uma azia, eu vou te dar uma medicação que trate o seu corpo, ou seja, o efeito. Mas o que nós precisamos entender? Que toda doença, ela tem uma causa. E, por exemplo, vamos falar aqui da gastrite. A gastrite pode estar relacionada à forma como eu dirijo a minha vida, por exemplo, o meu estresse, a minha correria desenfreada que eu vivo, o nervosismo que eu vivo vai atacando o meu corpo. Então, enquanto o Sérgio não corrige a causa que está nessa realidade emocional, o que acontece? O efeito vai continuar se apresentando. Eu trouxe uma imagem para que vocês possam entender esse processo. Olha que interessante. Nós temos ali o Sérgio no barco. E o que está acontecendo nesse momento? O barco está enchendo de água. E eu peguei um balde e estou jogando a água para fora. Para quê? Para que o barco não afunde. Então, esse movimento que eu estou fazendo de jogar a água para fora seria o meu tratamento ou seria o que nós chamamos do que já está se apresentando, o efeito, eu jogar a água para fora para o barco não afundar. Mas nós precisamos entender que neste barco ele tem causas. Quais seriam as causas do barco? Os furos, ali aquele trincado. Então, o que acontece nessa imagem para que a gente possa compreender a cura espiritual? Enquanto o Sérgio não corrigir a causa do barco, que são esses furos, que são esses remendos, o que vai acontecer? Eu vou passar uma existência inteira jogando água para fora, tratando o que é somente superficial. Por isso que o convite da espiritualidade é para que nós, diante a um tratamento espiritual, nós tratamos sim o que é do corpo, mas também fazemos ali um mergulho, uma introspecção do entendimento do porquê que eu estou adoecendo. Quais seriam estas causas? E Dr. Ludwig continua na sua resposta dizendo o quê? Que pela condição planetária que nós vivemos, ou seja, um planeta ainda de segunda categoria, provas e expiações, as doenças, essas dores, essas dificuldades vêm com o objetivo para que a gente possa alavancar o nosso progresso. Quando nós falamos em um mundo de provas e expiações, o que é um planeta de provas e expiações para os espíritos? Quando os espíritos olham a nossa realidade física, um planeta de provas e expiações, ele é considerado como um grande hospital. E aí eu posso perguntar a vocês, quem está em um hospital está o quê? Doente. Ou seja, todos nós, em menor ou maior grau, somos doentes da alma e a reencarnação, ou seja, a minha existência atual é a oportunidade para que hoje eu possa fazer diferente o que anteriormente eu não consegui. Por isso que o dia de hoje se chama presente, porque realmente é onde eu recebo uma folha em branco, onde eu possa reescrever a minha história, fazer diferente o que anteriormente eu não consegui. Quando nós avançamos, agora nós vamos buscar também entender como que ocorrem as doenças. Nós já falamos aí do nosso pensamento, nós já falamos da mediunidade de cura, da cura espiritual, e agora nós precisamos também entender como ocorrem as doenças, porque nós estamos vivenciando um momento onde nunca se ouviu falar tanto de depressão, ansiedade, pânico, câncer, transtornos mentais de toda ordem, que parando para olhar a realidade atual, já me fizeram essa pergunta por várias vezes, me dizendo assim, Sérgio, será que ainda tem jeito? Diante da realidade que a gente vê? E Dr. Paulo César Frutuoso, ele faz um paralelo muito interessante, para que a gente possa entender o momento que hoje nós vivemos. Entendendo que nós estamos vivendo um momento chamado de transição planetária. O que é uma transição planetária? Sairmos de um planeta de provas e expiações para uma nova etapa de planeta de regeneração. Então, o Dr. Paulo César Frutuoso, ele nos diz assim, vamos imaginar que o Sérgio, eu, estou morando no primeiro andar de um prédio e eu vou me mudar para o segundo andar, ou seja, eu vou fazer uma transição, vou passar para uma nova etapa. Se alguém for me visitar hoje, no dia que o Sérgio está mudando desse primeiro andar para o segundo andar, o que as pessoas vão encontrar
no meu apartamento? Bagunça, tudo virado de ponta cabeça, tudo encaixotado, tudo quebrado para retirar as coisas das paredes. Por quê? Porque eu estou me mudando para um novo apartamento, ou seja, estou fazendo uma transição. É o momento que nós vivenciamos hoje. Embora o nosso olhar verifique somente o que há de ruim, nós estamos diante de uma mudança, de uma transição planetária que nos trará novas oportunidades e experiências. Por isso que a dor ela se faz necessária, porque ela é um despertador. Na Índia, os indianos vêm nos dizer que todo o processo que se apresenta no nosso corpo são despertadores para o nosso espírito adormecido. Ou seja, vem como oportunidade de burilamento e de crescimento ao nosso espírito, entendendo, e é algo, como a gente vai falar das doenças no corpo físico, que é difícil para a gente compreender como somos nós que estamos vivenciando esse momento de dor ou de enfermidade. Os espíritos vêm colaborar conosco dizendo que, normalmente, a doença, ela é a nossa cura. Porque ela me convida a renovar padrões, ela me convida a me movimentar de uma forma diferente, para que esses equívocos, para que esse plantio deletério não imprima no meu corpo nenhum tipo de material deletério, algo que possa ali estar me convidando a profundas reflexões. E quando nós perguntamos como ocorrem as doenças no corpo físico, Dr. Ludwig inicia a frase, e é algo que eu busco levar para a minha existência, dizendo assim, que o nosso corpo físico é uma extensão viva de tudo aquilo que nós pensamos e sentimos. Olha como isso é sério, pessoal. Se o meu corpo físico é uma extensão viva daquilo que eu penso e daquilo que eu sinto, eu deixo uma reflexão a todos. Como nós estamos nos tratando hoje? Então, o Sérgio não precisa ser médium nem vidente para me observar em um futuro não muito distante. Basta que eu observe as minhas tratativas hoje, eu já terei ali uma observação futura de como eu estarei. Por isso, novamente, nós precisamos urgentemente iniciar um plantio sadio de pensamentos, de sentimentos, para que essa colheita futura possa ser uma colheita saudável. E hoje, a vasta pesquisa médica que amplia esse olhar não só espiritual, como a cardiologia, que já vem avançando no entendimento de como, por exemplo, um sentimento de estresse interfere de maneira negativa no nosso processo cardiológico, e como que um simples sentimento de gratidão acaba por interferir de maneira positiva no nosso processo cardiológico. Tudo está interligado. Olha o que o Dr. Ludwig nos disse, o nosso corpo físico é uma extensão viva daquilo que nós pensamos e sentimos. E aí nós encontramos Emmanuel nesse livro maravilhoso, Pão Nosso, através das mãos abençoadas de Chico, tem um capítulo que leva o nome de Socorre a Ti Mesmo, que ele começa a frase dizendo algo interessantíssimo, que ele diz assim, teus órgãos são vivos e educáveis. Se meus órgãos são vivos e educáveis, quem que educa? Sou eu, através do meu pensamento, através dos meus sentimentos. Hoje tem um pesquisador também que eu adoro ler os artigos, que não é espírita, um médico, o Dr. Deepak Chopra, que trata de corpo, de mente, que ele vem nos dizer em uma das suas pesquisas com grupos de pessoas, o que eles observaram? Que as nossas células, elas estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos e se modificando a partir daí. Olha como isso é fantástico, pessoal. Se as células do Sérgio bisbilhotam o meu pensamento e se modificam a partir daí, eu tenho capacidade hoje, no momento que há um processo de multiplicação de células de forma desordenada, ocasionando um câncer, de conversar com o meu corpo físico. Por isso que os espíritos, eu vejo em muitos tratamentos espirituais, os espíritos dizendo assim, converse com o seu corpo, converse com os seus órgãos, atribua as suas ondas mentais de forma positiva para que você receba no corpo, imprima no corpo todo esse auxílio para que você abra, energeticamente falando, o seu campo mental e espiritual para que os médicos espirituais, para que toda a espiritualidade
possa impregnar o seu corpo com medicamentos que na Terra não há. Mas eu preciso iniciar esse movimento de transformação. Eu preciso que essa minha vontade atribua fluidos benéficos e transforme, como Allan Kardec nos diz na Revista Espírita, uma molécula malsã em uma molécula sã, para que a impressão que eu receba no corpo seja diferente, como Chico Xavier vai nos dizer, que toda doença no corpo é processo de cura para a alma, ou seja, está refletindo, está colocando para fora todo aquele material que eu construí através das existências. E Emmanuel continua nesse mesmo capítulo dizendo assim: sem que teu pensamento, olha que interessante, ele vai falar muito daquela imagem que nós observamos do barco. Ele diz assim: sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida transitória. Ou seja, enquanto eu não tomar as rédeas dos meus pensamentos, das minhas emoções, do direcionamento mental que eu estou dando para a minha vida, eu estarei somente camuflando uma causa, tratando apenas o que é superficial, tratando o que é apenas um efeito, sem as considerações das causas que ali estão se apresentando. Então, o alívio, pessoal, as curas espirituais, todos os casos que nós apresentamos aqui nesta obra, Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, ela tem um aspecto principal, não de curar corpos, mas sim de despertar o ser para a realidade espiritual que ele é. Por isso que eu fiz questão de, no livro, logo que você abre o livro, aqui na orelhinha do livro, tem uma frase de Dr. Ludwig que ele leva como bandeira deste trabalho, dizendo: o Espiritismo não está para curar corpos, mas sim para o despertar das consciências. Ou seja, tudo aquilo que a Casa Espírita proporciona através das curas espirituais, das cirurgias espirituais, da fluidoterapia, dos passes magnéticos, da água magnetizada, elas são sementes que são lançadas a todos nós. Quem vai adubar essa semente para que ela dê bons frutos? Somos nós, através das nossas mudanças, através da nossa transformação moral. Por isso que Jesus, no seu Evangelho, quando a gente fala do Cristo, que o grande médico das almas, quando Jesus aliviava ou curava as pessoas, nós não vamos encontrar no seu Evangelho, em nenhum momento, o Cristo dizendo assim: olha, Sérgio, fui eu que te curei. O que o Cristo dizia quando ele curava as pessoas que o buscavam? A tua fé te curou. A tua fé te salvou. E o que seria fé, se não um movimento tamanho de vontade que possa esta vontade modificar e equilibrar fluidos para que o meu corpo receba uma nova impressão? E aí nós podemos nos lembrar da mulher hemorroíça, à época de Jesus, há mais de 10 anos, passando por aquela dificuldade. De repente sabe que o Cristo passará próximo ao seu local. E em meio àquela multidão, ela vê o Cristo explanando o Evangelho e vai se aproximando. E aquela multidão vai passando e ela consegue tocar as vestes de Jesus. Ela toca a veste de Jesus e Jesus, naquele momento, para e diz: alguém me tocou. E os discípulos até sorriem e dizem: mas Cristo, é claro que lhe tocaram. Olha a multidão de pessoas que temos aqui. Ele diz: não. Alguém me tocou em tamanha fé, em tamanha vontade, que de mim saiu virtudes. Ou seja, todos nós que estamos ouvindo essa palestra nesse momento e que passamos por algum tipo de dificuldade ou enfermidade, nós também podemos tocar as vestes de Jesus, através da nossa vontade, através desse exercício realmente de renovar a nossa consciência, de colocar para fora questões que já não nos fazem bem. Mas Jesus, pessoal, como médico das almas, não curava somente corpos.
a profundidade das curas de Jesus ainda são desconhecidas por nós hoje. Nós não conseguimos ainda entender esse processo, porque tem uma pedagogia nas curas de Jesus muito grande. Por isso ele, como médico das almas, não curava apenas o que é físico, o que é passageiro, o que é de efeito. Ele proporcionava ao ser a correção das causas. E em muitos momentos do seu alívio, da sua cura, ele também dizia: agora vai e não peques mais, para que não te suceda o pior. Ou seja, Sérgio, eu estou lhe ajudando, aliviando, curando, agora vai, mas modifica as causas que o fizeram adoecer, para que a doença não retorne, lhe convidando novamente a profundas reflexões. Porque os Espíritos vêm nos dizer que quanto maior é a dor, maior é o convite a profundas reflexões. Quanto mais dói, mais eu preciso desse movimento transformador, para que através do entendimento da doença, das dores, eu possa libertar o meu espírito, eu possa imprimir hoje no meu corpo uma nova direção, uma nova condição, uma condição de saúde e não mais de doença. E o que nós acreditamos? Que a medicina do futuro é a medicina que vai combinar o conhecimento científico atual com o conhecimento científico espiritual, a fim do quê? De promover a saúde integral. Ou seja, proporcionar que o ser realmente se cure de dentro para fora, trabalhando o que é de causa, mas também trabalhando o que é de efeito. Hoje eu já vejo essa realidade se apresentando. Com a obra Curas Espirituais, nós temos viajado e encontrado muitos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, cientistas, que não têm nenhum conhecimento espiritual, mas que chegam à casa espírita como curiosos diante a fenomenologia e os processos que se apresentam. Por exemplo, o caso número 1 do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita vai apresentar uma criança com uma dismetria de uma perninha a outra, ou seja, uma diferença de uma perna a outra, que com cirurgia material marcada, busca o atendimento da cirurgia espiritual, passa pelo procedimento e quando retorna o médico para a cirurgia, há uma correção. E perguntando ao espírito de Dr. Ludwig, ele vai nos dizer que, através de técnicos, através da energia que o médium de cura exala, que é o ectoplasma, eles construíram uma prótese de ectoplasma, realizando ali a correção. Ou seja, isso, para a medicina tradicional, gera curiosidades. Como que uma pessoa faz um exame médico, um tumor que mede 12 centímetros, passa por um procedimento espiritual e esse tumor simplesmente desaparece, se desintegra? Então, gera esse movimento para que os profissionais possam buscar essas orientações, possam buscar, através da curiosidade, esse entendimento. O caso número 5 do livro, uma gravidez impossível para a medicina tradicional, por conta de uma endometriose profunda, grau 4. A paciente, com uma cirurgia espiritual à distância, busca, através da sua vontade, da sua fé, esse momento de elevação, se conecta aos espíritos, faz o procedimento e logo após consegue engravidar. O que é interessante desse caso? Os ginecologistas que pegam este caso dizem assim: Sérgio, se eu pegasse o exame antes e depois, eu diria que são pacientes diferentes, porque o útero anterior à cirurgia espiritual é totalmente diferente do útero posterior. Então, olha que interessante. São técnicas que os espíritos realizam, mas que não tem nada de milagre. Por isso que a Gênese, Allan Kardec coloca muito claro, nos dizendo que o espiritismo não faz milagres, ou seja, são leis naturais, são técnicas ainda desconhecidas pelo homem que, hora ou outra, se apresentarão nessa combinação de medicina espiritual e
e medicina tradicional. Eu tenho recebido profissionais que vêm e que saem com uma proposta totalmente diferente, que me ligam hoje e dizem: Sérgio, a forma como hoje eu olho para os pacientes é totalmente diferente do contato antes da doutrina. E lá estão devorando livros. Imaginemos no futuro, quando nós adentrarmos em um consultório médico, que o médico, com um olhar, se não mediúnico, mas mais ampliado, vai dizer assim: olha, o tratamento da medicina tradicional vai até aqui. Vamos aliar um tratamento espiritual. Vamos verificar no seu pensamento, nas suas emoções, o que está proporcionando ao seu corpo essas moléstias. Então, olha que interessante. Hoje nós já temos aí várias terapias que vão tratando justamente a causa das moléstias, vão tratando justamente o aspecto energético, que é a proposta da doutrina espírita. Nós não estamos aqui para curar ninguém, mas para dar ferramentas para que, através da vontade, da fé, do entendimento, as pessoas possam realmente saírem da casa espírita com um olhar mais ampliado, com um entendimento mais ampliado diante as curas espirituais, diante aos processos de dores, como o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos dizer. Será que é à toa? Lá no item a paciência, quando o Evangelho diz assim: a dor ela é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quem são os seus eleitos? Todos nós que aqui vivenciamos esse planeta que é ainda considerado um grande hospital, uma grande escola. Estamos aqui realmente para aprender, para interagir, e através dessa interação possamos crescer como espíritos imortais que momentaneamente habitam um corpo físico. Então a pressa, ela é de cada um. A pressa, ela é de cada um. Então, o futuro da medicina hoje, com esses profissionais se apresentando, com tudo que a gente vem observando, será a medicina mediúnica do futuro, onde as duas vão dar as mãos no sentido do trabalho e do auxílio. E aí, Allan Kardec, no slide, vem nos dizer, na Revista Espírita, olha que interessante, Allan Kardec, em 1866, em novembro, num capítulo que ele vai falar sobre as considerações sobre a mediunidade curadora, ele vem nos dizer sobre esse momento. Ele diz assim, que a mediunidade curadora não vem suplantar a medicina e os médicos. Olha como isso é interessante. Vem para dar as mãos, não é competição. Até porque o médico da Terra vai tratar o que está visível na luz, ou seja, aquilo que, através dos exames, das ressonâncias, de tudo que a medicina e a ciência hoje têm, observa no corpo físico, no efeito. A medicina espiritual vai tratar a realidade oculta, aquilo que está na sombra, aquilo que eu não falo, que eu não expresso, que eu guardo, os sentimentos que vão interferindo diretamente no nosso corpo físico. E Allan Kardec continua o artigo dizendo que quando a ciência se abrir para este conhecimento, o conhecimento espiritual, quando ele até diz levar em conta, abrirão novos horizontes e terão muito mais êxito do que agora. Então ele pede que nós podemos convidar esses profissionais para que possam estudar a medicina espiritual, para que possam lograr êxito em tudo aquilo que se apresenta. Porque se a gente parar para observar, do ano de 2000 a 2022, a 23 agora, nós tivemos um salto tecnológico enorme na medicina. Em aparelhos que hoje, por exemplo, o PET scan, nos verificam em microcélulas cancerígenas. E aí eu poderia perguntar a vocês, se avançou tanto a medicina, se nós temos esses equipamentos aí de última geração, por que nós continuamos a adoecer? Por que ainda nós continuamos a adoecer? Porque nós estamos ainda tratando o que é de efeito sem a correção das causas. Ou seja, nós estamos olhando apenas ainda para o que é superficial, sem a correção das causas necessárias. E Allan Kardec, olha só, há mais de 150 anos, nos pede que nós possamos realmente convidar esses profissionais, interagir, trocar experiências, para que nesse futuro nós possamos ter uma medicina integral que nos trate de dentro para fora. E para encerrar,
Eu deixo aqui a nossa divulgação para que vocês que gostam da temática possam conhecer, possam interagir, né? Nós temos aí a nossa Casa Espírita Companheiros da Luz, o nosso site, que vocês entrando no nosso site, vocês conseguem solicitar atendimento à distância. No site vocês também têm acesso à nossa livraria, para que possam adquirir a obra, para que possam conhecer desse projeto das cirurgias espirituais. Ao lado direito, tem as minhas redes sociais, para quem gosta da temática, nós estamos estudando o livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, através do meu YouTube. Se vocês no YouTube digitarem Sérgio Scherz, vocês vão encontrar o meu canal, onde semanalmente eu realizo programas que tratam da temática sobre as curas espirituais. Tem também ali nosso Instagram, Facebook, o e-mail. Muitas pessoas, às vezes, têm dúvidas e ficam com vergonha de perguntar. Me envia um e-mail, a gente prontamente vai buscar orientar, prontamente vamos buscar aí responder para que essas dúvidas, para que esses processos possam, assim, se desfazer. Então, eu quero aqui, imensamente, agradecer ao Concafras, a esse momento, a essa divulgação, porque quando nós falamos das curas espirituais, nós estamos falando de esperança, de fé, de renovação, de alegria, e falar sobre isso leva as pessoas um entendimento da realidade espiritual que somos. Então, é de grande valia, é de grande importância. Por isso, o meu muito obrigado a todos, que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos proteger hoje e para todo sempre. Graças a Deus. Sérgio, quais orientações a gente deveria dar para um paciente que obteve a cura espiritual? E também quais orientações para aquele que não recebeu a cura espiritual? Então vamos buscar entender essa realidade, né? Estamos fazendo uma pergunta de quando nós recebemos uma cura espiritual, como proceder após? Se nós hoje estamos recebendo um auxílio espiritual, que já estamos visualizando no nosso corpo modificações, há um propósito. Até porque, se nós já estamos recebendo o auxílio, é porque, de alguma maneira, nós já estamos modificando padrões interiores para que esta cura, para que esse alívio se apresente. Então, qual que é a primeira... O que primeiro eu preciso compreender? Aquela doença, aquela enfermidade, ela tem uma causa, que naquele momento que a espiritualidade auxilia, juntamente com a minha vontade, está tratando o que é de efeito no meu corpo. Então, eu preciso, através da minha introspecção, das minhas meditações, do meu momento para comigo, para com Deus, nessa realidade espiritual, compreender esse processo. O que me fez adoecer? Porque, às vezes, as pessoas dizem assim, Sérgio, mas eu não sei o que é. Todos nós sabemos onde é e o que é o nosso calcanhar de Aquiles, ou seja, aquilo que eu tenho dificuldade. Normalmente, são nessas questões que, embora o meu olhar possa entender como algo pequeno, é ali que há processos que eu preciso me desvincular. Então, recebendo um alívio ou uma cura espiritual, eu preciso entender o processo e começar hoje um movimento diferente do que anteriormente eu estava realizando. Se não será, como nós já acompanhamos por várias ocasiões, uma cura passageira. Ou seja, o paciente recebe hoje o auxílio, daqui a algum tempo ele vai refazer exames, a doença, se não no mesmo local, está se apresentando em outro local. É uma nova doença, uma nova energia? Não. É aquela mesma energia que foi tratada apenas o que é um efeito e não foi corrigido a causa, está imprimindo no corpo, que funciona como uma válvula de escape, buscando colocar para fora a minha construção. Então, o papel principal, o momento principal é hoje direcionar um novo estilo de vida, modificando o que anteriormente eu fazia para que a saúde ela se apresente. Quando não recebemos a cura, Sérgio, por que eu fui com meu irmão buscar um auxílio espiritual e, de repente, eu não recebi o auxílio e meu irmão recebeu? Por que às vezes, a cura não se processa? O que nós temos que entender? Que, olha o que eu falei durante a palestra, normalmente, a doença ela é a nossa cura, ou seja,
tudo aquilo que está se apresentando no corpo está libertando o meu perispírito. Por isso que Chico, novamente, vem nos dizer que toda doença no corpo é processo de libertação para a nossa alma, ou seja, o perispírito está drenando para o corpo físico todo aquele material que eu construí através das existências. Mas, Sérgio, por que o outro recebeu e eu não? Aí nós precisamos partir para algo. Eu não gosto muito de utilizar-me da palavra merecimento. Porque quando a gente fala merecimento, dá a impressão de, por exemplo, o Sérgio não merece e o outro que recebeu a cura merece. Todos nós somos merecedores da misericórdia divina. Todos nós somos filhos de Deus. Agora, por que um recebeu o auxílio e outro não? Pode ser a mesma doença. Por exemplo, que eu e meu irmão buscamos na casa espírita um problema sério de coluna, eu não recebi e meu irmão recebeu, porque nós temos uma história espiritual anterior. E dentro dessa história espiritual anterior, por exemplo, o Sérgio, por não compreender e por não estar em um novo estilo de vida, vai necessitar daquela dor hoje para que ele possa aprender. Já o meu irmão conseguiu, modificando esse estilo de vida, modificando essa história hoje ele já não necessita mais daquele problema de coluna, porque ele já compreendeu o processo. Então, por isso que às vezes duas pessoas com o mesmo problema buscam, uma recebe o auxílio e outra não. Vamos sempre lembrar disso, da história espiritual que cada um de nós temos. Hoje o Sérgio está como Sérgio, mas não é. Eu posso estar doente, mas não sou doente. Então, tudo que se apresenta vem através dessa construção. E para modificar essa construção, eu devo hoje iniciar novos padrões de vida, novos estilos de vida, retirando tudo aquilo que me puxa para trás, tudo aquilo que me faz mal. Eu quero novamente aqui agradecer a todos pela participação e por esse momento tão importante, valioso da nossa doutrina bendita dos Espíritos. Muito obrigado. Senhor Jesus, amigo incondicional de todas as horas, é com alegria, Senhor, em nossos corações que queremos agradecer pela bênção de estarmos participando desse belo evento. Permita, Senhor Jesus, que os bons espíritos estejam conosco ao longo de nossa jornada, auxiliando-nos a multiplicar esses aprendizados do dia de hoje. Que a tua paz, Mestre amado Jesus, possa envolver o nosso planeta Terra, envolvendo encarnados e desencarnados, e assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum, casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes
enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.